Segundo ponto, eu tenho tido alguns comentários de alguns dos presentes. António, este ano tu estás muito morto. Tens estado a provocar pouco os oradores. E por um motivo muito simples. As conversas têm sido tão equilibradas, tão boas, e não é para estar a puxar lustro aqui aos presentes, que alguns deles ainda sequer subiram ao palco, mas as conversas têm sido tão boas, tão enriquecedoras, que se calhar seria um insulto estar a interromper algumas das intervenções. O meu papel, como sabem, também é de agitar e de provocar, mas as poucas provocações que eu lancei não têm corrido bem. Olha, o Miguel a perguntar qual era o primeiro edifício que eu andava abaixo. Não respondeu. Para que é que eu vou estar aqui a perder o meu latim com provocações? Bem, vamos dar início então à segunda parte das Bandeiras Seven Talks. Eu gostaria que a sala estivesse um bocadinho mais composta para iniciarmos. Entretanto, a Liliana saiu, por isso há uma cadeira que ficou... A Liliana está bom, desculpa. Desculpa. Bem, então, para início de segunda parte, saiu, na ordem aleatória das coisas, uma conversa entre o João Meirinho Moura e o Tiago. Muito bem, eu penso que estes dois cavalheiros são reconhecidos pela plateia. Eu não os conhecia pessoalmente, e ainda não conheço, enfim, conheço agora. O João, só me cruzei com ele este princípio de tarde. Muito obrigado por ter vindo de Santarém até ao Funchal. O Tiago conheci-o ontem à noite, ao final do dia, no nosso cocktail. A primeira coisa que me ocorre quando olho para vocês e no palco é que aquilo que um tem a mais na cabeça tem o outro a menos. Subjetivamente. Portanto, eu não sei se há algum tipo de... Há por aí alguns implantes, alguma... Não há nada, é tudo natural. E aí também é tudo natural, João. Isto é bullying. É bullying. Pegar na cara. Acho muito bem. Já estão desinfetados os microfones. Eu vou saber-vos Ron. Sim. Ninguém aceitou. Mata o bicho, não é? Claro. Vou começar não por aquele que é mais velho, porque a idade é apenas uma ilusão. E vocês vão conversar sobre aquilo que vos apetecer conversar. Eu tenho aqui um tema devido aos presentes que eu acho pertinente, sabendo que um dos presentes, nomeadamente o João, é uma pessoa muito... é cristão, é uma pessoa com convicções religiosas muito fortes, de fé, tem, ao longo da sua vida, creio eu, e espero não estar a cometer nenhum erro, porque foi aquilo que foi transmitido, tem feito um trajeto na Companhia da Obra, e aqui obra, para quem não sabe, leia-se Opus Dei. O João tem 6 filhos, segundo sei, não é verdade? Sim. Eu conheço, porque participei ainda que durante apenas 2, 3 anos andei com a obra, fui frequentador assíduo do Clube Shannon, em Lisboa. Tenho grandes amigos na obra, nomeadamente o Vasco Gil e o Pedro Gil. Okay. Aliás, foram eles que me recrutaram na altura, tinha eu 15, 16 anos. E o resto não interessa. Interessa sim que temos aqui 2 pessoas que provavelmente partilham olhares diferentes sobre determinados assuntos. E o primeiro assunto, e vocês vão conversar um com o outro, e eu vou tentar ser um bocadinho mais provocador, porque já fui hoje criticado quanto à minha não provocação. Recentemente, o Papa dá abertura para casamento entre pessoas do mesmo sexo. O que é que tem o Tiago, e já vamos falar sobre moda, Tiago, o que é que tem o Tiago a dizer sobre isto, e o que é que tem o João Meirinho Moura, que sendo uma pessoa que considero, creio eu, e posso estar enganado, corrija-me, conservadora, o que é que têm ambos a dizer sobre o casamento entre pessoas do mesmo género aos olhos das recentes declarações do Papa? Começa quem quiser. Posso começar a ter... Boa tarde a todos.
obrigado por me terem sentado à mesa com o Tiago. Obrigado. Eu acho que, de facto, isto espelha o espírito desta iniciativa. Duas pessoas completamente antagónicas, nos antípodas, tanto da aparência como provavelmente dos modos de vida que têm, e acho que isto é o que nos traz ao equilíbrio. E, de facto, tem-se falado muito em liquidação da sociedade, da liquidação do modo de vida que temos, e acho que é pertinente nós entendemos que estamos em ir ao encontro de um novo equilíbrio biológico, social, e acho que eu estou cá para dar o meu contributo para isso. Relativamente àquilo que me interpelou, é preciso fazer aqui duas considerações. Eu estou para a obra numa posição, eu sou cooperador da obra, não sou numerário, supernumerário, não sou agregado, sou cooperador, e a obra está para mim como um percurso formativo que fiz dentro daquilo que é a minha fé e que continuo a fazer e que vou fazer até aquele dia que morra. E o que diz a obra, muito simples, é: todos somos chamados à salvação, todos somos chamados à santidade. Portanto, cada um de nós, no nosso dia a dia, na nossa profissão, na nossa família, no seio da nossa posição social, somos convidados por Deus a fazer aquilo que podemos e que conseguimos fazer para a nossa salvação, para a salvação dos outros. Ou seja, eu tenho a obrigação, é um ónus, ou seja, é uma carga, que, e isto, por lado da obra, fala disso na carta pastoral que começou o mês passado, é um ónus e uma honra, e que todos os membros, ou das pessoas que se identificam com a obra, têm, que é procurar trazer toda a gente à salvação. Ou seja, através do apostolado pessoal, através do meu exemplo na sociedade, através do meu exemplo na família, no trabalho, dizer que todos somos chamados a ser santos, ou seja, todos somos chamados a nos convertermos e a chegarmos ao céu. Isto é o ponto número 1. Ponto número 2. O padre, nosso santo padre, o Papa Francisco, não disse em momento algum que a Igreja estaria a reconsiderar o matrimónio, nem a considerá-lo para as pessoas do mesmo sexo. Eu vou subdividir aqui, eu sou médico, tenho um método muito científico e gosto muito das chavetas. Portanto, eu vou abrir uma chaveta neste assunto em dois tópicos. Ponto número 1. O Papa Francisco disse, em dois momentos diferentes, na entrevista que concedeu, duas coisas distintas. Primeiro, ponto número 1. Os homossexuais têm todo o direito a terem uma família e não podem, em momento algum, por motivo algum, serem discriminados. Ou seja, o cristão católico ou ortodoxo, por mais tradicionalista, conservadores que seja, não tem direito, em momento algum, de menosprezar ou desconsiderar, seja quem for, pela sua orientação sexual. Isto é claro, isto é a doutrina social da Igreja. Já o Papa Bento XVI, na sua encíclica Deus Caritas Et, fala nisto. A centralidade da fé é a caridade. E a caridade é o homem que acolhe. É a Igreja que acolhe o homem na sua diferença. Portanto, o Sr. Bispo não está cá, mas se estivesse cá, poderia corroborar aquilo que eu digo. A Igreja é chamada e é obrigada a acolher qualquer pessoa, por mais distante que esteja ela do caminho de salvação. Este é o primeiro ponto da chaveta. Deixa-me concluir a segunda. O segundo ponto da chaveta, o Papa Francisco o que diz é, além de dizer que os homossexuais têm direito à família e a família tem que proteger a homossexualidade, ou seja, a família tem que proteger, tem que salvaguardar, tem que respeitar a pessoa na sua orientação sexual e não pode nunca pô-la fora de casa, maltratá-la, denegri-la, discriminá-la. Não tem direito em momento algum a fazer isso. Ponto número 2. O que diz o Papa Francisco sobre o matrimónio, e isto é, de facto, vai de encontro ao que a Igreja diz. O matrimónio é uma vocação. A vocação matrimonial implica duas pessoas que se casam com o intuito de formar uma família e educá-la de forma cristã. Isto num casal homossexual é uma incongruência, porque o casal homossexual, à partida, quando tem uma união, não tem um objetivo de formar uma família tradicional. Isto é discutível, isto é balizável, não estou por isso em causa, estou aqui a dividir aquilo que foi dito. O que o Papa Francisco disse, e bem, foi a união civil de pessoas do mesmo sexo, atenção, não é do mesmo género, do mesmo sexo, é um contrato de convivência e tem que ser regrado, tem que ser balizado. Portanto, esta união civil de pessoas do mesmo sexo deve ter um enquadramento legal que permita proteger as pessoas do abuso que possa decorrer dessa união. E o que aconteceu foi, deixe-me concluir,
E isto vou de encontro àquilo que nos disse o meu colega palestrante, que é jornalista, vai de encontro àquilo que é muitas vezes criticado na imprensa. Há uma determinada agenda que o que fez foi pegar em duas frases distintas, juntou-as e fez isto uma parangona. do contexto. Mas o Papa Francisco, se quisesse alterar uma doutrina, seja ela qual fosse, tinha que fazê-lo numa condição declarativa que era ex cathedra. Ou seja, teria que fazer uma declaração que dizia aos católicos: meus amigos, eu na condição de Papa, de Vigário de Cristo, venho por este meio dizer que a doutrina social e a doutrina da Igreja vai mudar de ponto A para o ponto B. E isto é um facto. E aí entraria o lugar da infalibilidade papal e adiante. Isto teria que ser sancionado dentro de uma determinada estrutura na Igreja, que não era só o Papa que diria. Isto é importante dizer às pessoas, porque é muito fácil qualquer órgão de comunicação social dizer assim: o Papa diz que os homossexuais vão ter um casamento na Igreja. Não foi isto que foi dito. Não deixa de ser, João, interrompê-lo, mas tema fraturante. É um tema fraturante, António, mas deixe-me dizer só isto. É fraturante, mas tem que ser exposto como foi dito. Porque é desonesto queremos pôr nas palavras do Papa aquilo que ele não disse. Ponto número 1. Ponto número 2. Agora vou pedir outra chaveta. A tal revolução que se falou na Igreja, que era mais uma revolução iniciada por Francisco, que já tinha admitido, a dada altura, a celebração por homens, a ordenação sacerdotal de homens casados na Amazónia. Não foi dito isso. Que tinha levantado a hipótese da ordenação sacerdotal de mulheres. Nunca disse isso. Disse que as mulheres tinham um lugar muito digno e próprio dentro da Igreja, que tem que ser estimado e amado por todos nós. Mas ele não disse que deviam ser ordenados. Agora deixe-me concluir a minha chaveta. Depois você pode dizer o que quiser. A revolução na Igreja começou há 2000 anos. Eu tive um professor de matemática que se chamava o professor Jesus, que é, toda a gente conhece o professor Jesus. O Jorge? O professor António Jesus. E o professor Jesus dizia assim: há 2000 anos houve um tipo que até tinha o mesmo nome, que era o JC, que dizia, e a verdade é que a revolução da Igreja começou há 2000 anos. Quando este tipo, o JC, veio cá e disse assim: meus amigos, a salvação vem para todos, pretos, brancos, homo-heterossexuais, para as mulheres mais impuras, para os mais impuros e degradados da sociedade. A salvação vem para eles, desde que queiram aceitá-la. E isto sim foi uma revolução. Não são palavras, não são frases ditas num determinado contexto, que depois são resgatadas para outro contexto e politizadas. E isto sim importa dizer às pessoas. Isto não é a minha posição pessoal. Isto é uma análise concreta daquilo que diz a Igreja. Muito bem. E se você me perguntar qual é a minha posição, e eu posso terminar a minha intervenção, eu digo: eu gosto sempre de fazer uma defesa da honra neste aspecto. Eu iniciei o curso de Medicina há quase 20 anos. E na altura, no primeiro ano da faculdade, em Lisboa, uma cidade cosmopolita por excelência, no primeiro dia havia lá um tipo, havia vários tipos estranhos. Eu era um deles, porque era da Madeira. Na altura, ser da Madeira era assim um bocado estranho. Continua a ser. E ainda continua a ser, pá, e com aquele sotaque cerrado e tal. E havia lá um tipo que ainda era mais estranho do que eu. Era dos Açores? Não. Era um tipo que era alentejano. E que era assim gordinho como eu, mas tinha uma coisa. Usava assim uma coisa que depois me disse que ele era um chifão, não sei. Uns sapatos pontiagudos, de veludo roxo. Sim. E escrevia sob pseudónimo para uma revista de moda. E desculpem-me a expressão, mas podemos utilizá-la aqui, era uma das maiores bichas que a faculdade já viu. Vocês sabem o que lhe fizeram? Do mais puro bullying. Sabe quem foi o primeiro e dos maiores amigos que ele teve na faculdade? Fui eu. Ufa! Já fechou a sua chaveta? Já. Tiago, vais ter uma oportunidade. Eu sei que também tens um par de botas bicudas roxas. O chifão não passou. Agora vamos lá tentar equilibrar isto um bocadinho, porque isto... Bom, primeiro, dou-lhe os parabéns. Nem a José Maria Balaguer. Primeiro, dou-lhe os parabéns por ser amigo desse seu colega. Segundo, eu também sou filho de Deus e tenho direito à vida. Eu acho que a informação que o Santo Papa passou, e as pessoas de uma forma muito errada interpretaram que os homossexuais podiam casar na Igreja Católica. Ou numa cerimónia mais religiosa. É óbvio que isso não ia acontecer. Impossível.
porque isso tinha que passar para a alçada das pessoas. Pá, isto vai um bocado contra aquilo que é a nossa educação. A igreja não está preparada, e eu digo isto porque eu não quero casar tudo. A igreja não está preparada, ou a consciência das pessoas não estão preparadas, apesar de estar melhor, para receber uma cerimónia religiosa de um casal homossexual. Isto é óbvio. Isto é a minha opinião. Eu não me vejo a casar numa igreja. Agora, relativamente a um contrato civil, tudo bem. Acho que nós temos direito mesmo a uma união. Se assim ele existir, porque o mundo homossexual não é um mundo muito seguro, não há uma relação de estabilidade. Isto aqui há, e salva-me a expressão, se calhar vão ficar chocados com aquilo que vou dizer, uma rotatividade de parceiros. Queres dizer promiscuidade? Exatamente, também. E aqui a questão do homossexual, há dois tipos. Há o homossexual que não se dá respeito e que vulgariza tudo, e há aquele que se dá respeito. O homossexual que quer se dar respeito vai fazer por isso e vai trabalhar por isso e vai ter uma vida digna e não vai sofrer algum tipo de preconceito ou bullying por parte da sociedade. Eu, perante esta sala, digo que eu dei-me ao respeito durante estes anos todos. Trabalhei para que eu seja eu. Aquilo que eu sou de imagem, sou de dentro para fora. Ponto. Se eu estou com uns sapatos com tiaretes, se eu estou com um chifão, umas mangas de balão, estou um pouco cagando. Isto é mesmo assim. Cá está. É isto. Agora perdi o raciocínio. Tiveste necessidade de, em algum momento da tua vida, e vou passar aquela imagem que é tão badalada, de sair do armário, publicamente, sair do armário? É assim, eu sou apologista daquilo que eu sou, não preciso dizer. A minha família, que é o mais importante nisto tudo, é a minha família. O resto da sociedade é a opinião deles. Se eles querem ofender, ofendem. Se não quiserem, fica no cantinho deles, porque eles estão bem. Aquilo que nós somos, e acho que uma mãe ou um pai que vê um filho a crescer sabe o que é o filho, certo? Eu sempre fui diferente em termos visuais desde criança e, salvo aqui, e dou-vos o privilégio de dar a conhecer que tenho um irmão gêmeo, que é completamente diferente de mim. Eu digo, costumo dizer, e toda a gente ri, que ele é a versão mais macho de mim. Tanto que ele é mecânico e eu sou designer de moda, ou seja, há aqui uma discrepância. Aqui os pincéis e o óleo. Meu querido, eu já vi muito mecânico com... Também, mas isso também é outro critério, porque aqui... bom, anyway. Eu sou da apologia que eu não tenho que dizer nada. A minha mãe sempre percebeu quem eu era, quem eu sou. Ou seja, eu não sou apologista de chegar a um certo sítio e dizer, olha, sou isto. Não, está aqui. Sou eu. Não preciso dizer nada. Ou seja, relativamente aos direitos que os homossexuais precisam agora, tudo bem que precisem de mais estabilidade e que a violência seja minimizada. Por aí, está bem, podem lutar podem lutar por esses direitos. Agora, dar só respeito acima de tudo, porque acabam por se vulgarizar e isso vai despertar no outro uma reação menos boa, se calhar física, emocionalmente. Eu não vou dizer que nunca cheguei a casa a chorar, que já. Quantas vezes? Tenho 29 anos, se calhar cheguei a casa a chorar todos os dias. Ok. Porque as pessoas, se calhar, não têm a noção, são tão egocêntricas, têm aliados egóicos. Costumo dizer que um lobo sozinho nunca ataca, e a alcateia ataca sempre. Eu quando vejo alguém sozinho, nunca vai atacar, mas se estiver em grupo, meu querido, eu passo e estão eles a fazer a festa. Isto é mesmo assim. É a covardia disfarçada. É a covardia disfarçada, exatamente. Vamos imaginar que o João, daqui a 10 anos, tem um Tiago na sua família enquanto filho. Qual seria a sua reação para uma opção como é a do Tiago? Engraçado que fazem-me sempre essa questão. Eu tenho 5 filhas e um rapaz. O rapaz foi o último a nascer, é o António. Obrigado. O António tem 2 anos e é o puto mais castiço que eu conheço. Como qualquer pai, acho que ele é o maior do mundo.
é o maior a fazer desenhos na parede, é o maior a puxar o cabelo às irmãs. Se ele um dia me disser, pai, eu sou homossexual, Luís António, tu és meu filho, o pai vai chamar-te sim. E se for uma filha, é a mesma coisa. Você sabe que nesta sociedade nem toda a gente pensa dessa forma e a quantidade absurda de homossexuais que estão nas ruas, aqui no Funchal, é imensa. E que essa é uma atitude que é de louvar. Eu conheço imensos homossexuais, por acaso cruzo-me pelas ruas, e que eu sei que são homossexuais, que vivem na rua por essa consequência mesmo. Os pais não aceitaram os filhos. Agora, eu questiono-me, não sou pai, nem cogito ser. Tenho apenas uma cadela, se calhar gosto mais dela. Eu não cogitaria a ideia de ver um filho meu na rua, nem muito menos ser maltratado por outra pessoa que não tem coragem de assumir aquilo que é. Eu acho que, no fundo, atos homofóbicos vêm de pessoas que não ainda viram aquilo que são. Que há lá, no fundo, se calhar, uma grande curiosidade, digamos assim. E quando eu digo curiosidade, atenção, calma, gente, nem o mundo não está perdido. Mas está em liquidação total, Tiago. Sim, há a liquidação total, não se vão dar a ideia que De muitos... valores. Exatamente. Sobretudo a liquidação total de valores, eu penso que o João também concordar comigo, sobretudo, Exatamente. sempre estivemos, mas sobretudo nesta altura das nossas vidas, estamos em liquidação total de valores. Mas já lá vamos, desculpa. Diz. Eu queria colocar aqui uma pergunta, mas não diretamente aqui ao João? João, mas aqui ao Presidente da Câmara. Foi assinado agora há pouco tempo um decreto que protege um bocadinho a homossexualidade, a LGBTI. O que é que vocês de muito estão a fazer para resgatar estes jovens da rua? Há algo que eles façam ir à Câmara e dar um nome para ser de alguma forma protegidos e serem da rua? Porque isso obriga, de certa forma, e desculpem-me, se calhar eu vou ser um bocadinho rude, eles obrigam-se a prostituir-se. E além de se prostituírem, estão agarrados de alguma forma à droga. E estes são dois factores que agrava cada vez mais. E a quantidade de homossexuais que andam na rua, no Funchal, é lamentável. E eles não têm culpa de estarem na rua, a família tem culpa. E se há um termo que foi assinado, que eu sei que foi assinado há bem pouco tempo, não tenho a certeza porque não acompanho a política, eu só vejo alguns títulos, o que é que a Câmara neste momento está a fazer para salvaguardar também esta gente que está na rua? Posso responder? Pode? Muito bem. A Câmara não faz qualquer distinção. Uma pessoa em situação de sem-abrigo é uma pessoa em situação de sem-abrigo, independentemente Sim. da sua Mas neste orientação. caso, uma vez que o E decreto o que a Câmara faz é, temos equipas de rua, trabalhamos com duas associações e temos identificados todas as pessoas que estão em situação de sem-abrigo, algumas delas com patologias associadas, como referiste bem, na área da toxicodependência, outras com problemas já psicológicos, de foro psicológico bastante graves, em alguns casos até irreversíveis por consumo de substâncias, como é o caso do Blume, e as câmaras municipais não têm técnicos capazes de fazer esse acompanhamento. O que fazemos é o encaminhamento para a Segurança Social e, no caso de situações de natureza psicológica, para as instituições de saúde. O que fazemos, sim, para pessoas que têm uma estruturação e que conseguem sair da rua pela via da sua própria estruturação, conseguem manter já alguma responsabilidade. Temos uma casa de transição que foi arrendada pela Câmara em Santo António, ali na zona dos Álvaros, o que permite que as pessoas que queiram saiam para essa casa de transição. Tem algumas regras, não podem consumir qualquer tipo de substâncias que alterem a consciência, álcool, drogas, o que quer que seja, e temos neste momento 2 pessoas que estão a fazer esse percurso. E, idealmente conseguiremos tirar da rua as pessoas por esta via. Mas está, não é fácil e também não conseguiremos tirar as pessoas da rua
se não trabalharmos em rede. Os problemas são mais do que muitos e, neste momento, as instituições que eu reconheço não têm soluções à altura para problemas de toxicodependência. Trabalhamos muito mais a prevenção e menos estas situações e de perturbações psicológicas. E deixa-me já agora comentar aí aqui a questão. Tiago, o problema dos sem-abrigo. Não, estou a falar de uma consequência Sim, Tiago, deixa-me dizer. que lhes levou Se nós olharmos para a população sem abrigo, aquilo que levou à rua, 3 quartos das situações foram as situações de pobreza extrema e dependências. Ok? Já estamos a entrar na patologia mental pura. Muitas vezes doentes psiquiátricos que não têm estrutura familiar para os acompanhar, que não conseguem cumprir indicação, portanto, é o problema dos consumos, o álcool, que na Madeira é um problema, continua a ser um problema gravíssimo. Os miúdos começam ainda a beber muito cedo, com muita facilidade. Há meios ainda onde se consome álcool na primeira infância. Pois há uma pobreza social arraigada nesta terra, ou neste país. Eu não gosto de nesta terra porque o problema não é só nosso. Eu em Santarém também tenho visto coisas que me arrepiam, atenção. E estou lá há 2 meses. Mas há uma pobreza estrutural em determinados meios, em que por mais que a gente chegue lá e que dê notas de 500 euros às pessoas, elas não vão ser capazes de sair dessa pobreza estrutural. Ou seja, não vão ter capacidade social de saírem, de fecharem um ciclo de crescimento. A par disso, temos o problema do suporte familiar de situações diferentes, que às vezes não são só os homossexuais. Sim. Tu tens, em alguns casos, não se calhar em Portugal, mas tens algumas comunidades no estrangeiro, filhos de mormons, filhos de judeus ortodoxos, que são postos fora de casa, filhos de testemunhas de Jeová, que são postos fora de casa, sem qualquer tipo de estrutura, ainda mais com total encerramento das estruturas à volta dele, porque as famílias deles rejeitam-nos totalmente e são postos na rua porque não querem seguir aquela opção religiosa. Portanto, é assim, se nós formos apenas à raiz do problema da aceitação da homossexualidade, estamos a esquecer uma pleia de situações que não devemos. E as políticas de resolução destes casos sociais, que têm uma grande componente patológica na base, não podem ser centradas numa situação só, ou não devem ser centradas, devem ser mais universais. E o que disse o nosso Presidente, e acho que é a orientação geral do que se faz no país para combater a situação, é uma articulação, primeiramente, entre as estruturas de saúde mental, que é quem consegue apanhar mais estes casos, e a própria Segurança Social. Agora, será que a Segurança Social está preparada para dar essa resposta? Pode ser que não, mas não, é porque não tem gente para trabalhar para isso. Muito bem. Sendo que é uma consequência. Obrigado. Eu não gosto de interromper as conversas, sobretudo quando elas estão a correr tão bem, de forma tão enriquecedora, mas vou ter que ir interrompendo, que é para não se monopolizarem. Vamos mudar um bocadinho o tema, temos 5 minutos de conversa ainda. Vamos mudar um bocadinho o tema. Eu sei que o Tiago entrou no Big Brother. Eu no Big Brother? Sim, através de um vestido. Está ali o Francisco a fazer assim. Assim é um vestido. Eu não é? estou a vestir uma concorrente. Sim, através do seu trabalho você entra no Big Brother. Sim. Que tipo de projeção é que isso pode dar para o seu trabalho, para a sua arte, para o seu futuro? Neste momento eu quero investir em propagação de nome, marca. E o Big Brother é um palco perfeito para isso. Sim, é uma das portas que dá e desencadeia todo um conjunto de caminhos, cara. Das portas e dos palcos mais medíocres que nós temos a nível televisivo. Também, mas é uma forma. Não, tudo bem, isso é discutível. Sim. Mas estamos de acordo quanto à mediocridade do programa. Sim, é um programa que eu honestamente não... Nem para ver o seu vestido. Só para ver o vestido, fazer a publicidade. Opá, não sou hipócrita, eu tenho que fazer publicidade do meu trabalho. Aquilo é a minha criação. Claro. Eu, como artista que sou, tenho o prazer de estar a ver uma criação minha na televisão. Não é? E não é todos os dias, é aos domingos. Deram-me esse... É todos os dias. Sim, também é todos os dias. Há aqui alguém que veja o Big Brother, não há? Meu braço se vai levantar, António. Há aqui alguém que viu o Big Brother, não vê? Olha, lá ao fundo uma menina a pôr os 2 braços. Escondeu a cabeça, mas levantou os 2 braços. Sim, mas independentemente da índole do programa, é uma porta para se fazer nome. Com certeza. Independentemente de tudo. Concordo.
concordo plenamente. O que, pegando neste assunto, transfiro para si para me dar outro tipo de olhar. Indo ao encontro da liquidação total dos valores da sociedade, achamos que o Big Brother é dos piores exemplos que temos a esse nível? Se nós formos à definição de exemplo, Não abra chavetas, por favor, temos só 4 minutos. Vamos ver aqui uma chaveta. Exemplo na sua raiz etimológica, é aquilo que mostra. É um excelente exemplo da nossa sociedade. É, sim, senhor, concordo em absoluto consigo. Segundo ponto da chaveta. Exemplo é aquilo que nós devemos seguir ou que deve ser aquilo que se quer atingir. Pior dos exemplos. Porque está-se a vender uma imagem péssima daquilo que é a concretização e realização social das pessoas. É aparecer de forma esparsa, fluorescente, brilhante na televisão, a mostrar aquilo que é a sua intimidade ou a sua falta dela, o seu respeito ou desrespeito, aquilo que não têm na cabeça e deviam ter, e depois dá-se-lhes fama e dá-se-lhes palco. É isso. E mais tarde ou mais cedo um patrocínio para umas maninhas de silicone. E umas presenças e tal. Portanto, se olhar para a minha chaveta, Já são tantas coisas, não consigo é olhar. assim que eu funciono. Não sei, depois vai-me fazer um desenho, João. Com todo o gosto. Com todo o gosto. Mas diga, desculpe. Concluímos, olharmos para a minha chaveta. Sim. E pusemos no meio Big Brother, temos o melhor e o pior. Aquilo que nós temos na sociedade é aqui, é o que as pessoas querem, fama imediata, realização pessoal. E agora vou abrir um parênteses, não uma chaveta, um parênteses. Eu há uns anos fui convidado pelo Francisco, há 2, 3 anos fui convidado pelo Francisco a ir à PEL falar aos miúdos sobre o meu percurso profissional e académico, que era mais ou menos extenso. E o Francisco iniciou a conversa com a seguinte frase: eu trago-vos aqui o fulano tal e fulano tal para contrariar aquela ideia nojenta que vocês têm do conceito da realização pessoal imediata. E eu nunca mais me esqueci desta frase. E é verdade. O Big Brother é isso mesmo. É um tipo, entra lá, todo musculado, uma miúda muito gira, porque tem 20 anos, todas as miúdas de 20 anos são giras, e mostram mais ou menos pele, fazem mais ou menos coisas, dizem disparates, e são umas vedetas. É verdade. E aquilo é um lusco-fusco. Eles são os heróis Do momento. do momento. E depois perdem-se. E se nós espremermos aquelas pessoas para ter algum substrato, temos zero. Por outro lado, conseguimos ver ali a nossa sociedade atual. É disso que a atual sociedade, não diga a nossa geração, mas gerações abaixo de nós, consomem, é TikTok. É uma sociedade TikTok, basicamente. É instantânea, é momentânea. Tiago, uma medida que tu aplicarias se fosses um decisor, e para terminarmos a nossa conversa, uma medida que tu aplicarias, assim como o João, uma medida que aplicaria, tanto um como o outro, para resgatar alguns dos valores que neste momento a sociedade está altamente necessitada e altamente carente. Eu acho que eu resgataria precisamente aquilo que eu falei até agora, que é o respeito. Eu acho que com esta questão toda da pandemia, eu sinto as pessoas a faltar ao respeito umas às outras de uma forma brutal. É verdade. E grotesca. Eu acho que eu resgataria esta parte, o respeito, porque o respeito por si mesmo é importante e pelo próximo também. João, desculpa. Toda a razão. Quando, no princípio de toda esta pandemia, creio eu, a maioria de nós terá pensado em algum momento que não, a sociedade agora vai sair melhor disto. Vamos sair mais humanos, vamos sair mais compreensivos. Aquilo que eu tenho constatado, e não sei se é consabidamente, é que não digo de nós, mas a maioria das pessoas, porque eu vejo, está a sair mais agressiva, está a sair mais intolerante, está a sair mais egoísta, está a sair, se calhar, mais consumista, também por alguma privação, porque passou nos últimos meses, e muito mais insultuosa e desrespeitosa. No início desta pandemia, eu estava em Lisboa, e em Lisboa continuarei durante alguns meses, aquilo que eu ia observando no Facebook, pronto, que é um espaço onde eu não milito, mas onde pontualmente habito, aquilo que eu vi no Facebook, a começar nesta terra, era do mais insultuoso, do mais agressivo, do mais baixo, medíocre e ordinário e sujo, que eu nunca pensei, inclusivamente algumas pessoas com alguma imagem nesta terra, pudessem descer tão baixo. João, desculpa. Sobre aquilo que eu implementaria, tenho 2 ideias que vão de encontrar aquilo que o Tiago já disse e que militam muito na palavra respeito.
respeitaria duas coisas. Vou abrir novamente uma chaveta pela última vez, prometo. A proteção da vida e da infância. Criar um plano para dar a todas as crianças médico de família, escolaridade gratuita no pré-escolar, na creche, para permitir que todas as crianças tivessem acesso ao ensino pré-escolar. Aqui na Madeira é mais fácil, mas eu tenho constatado que no continente, por exemplo, só filhos de pais com papel têm acesso ao ensino pré-escolar de qualidade. No outro extremo, na segunda ponta da chaveta, um plano estratégico para a proteção da terceira idade. Garantir a todos os idosos, terceira idade barra fim de vida, garantir a todos os idosos, e nós estamos a evoluir para uma sociedade idosa e doente, garantir a todas as pessoas uma cama de cuidados continuados, uma cama de cuidados paliativos, um lugar num lar decente e bem cuidados. Porque nós não temos isso, e nós estamos a assistir ao fruto disso. A mortalidade que temos em Portugal do Covid está a buscar muitos idosos nos lares ilegais, os idosos maltratados, os doentes terminais, doentes oncológicos, doentes com comorbilidade, porque o Estado não criou um plano estratégico para cuidar desta gente. É criminoso. E isto eu tenho que dizer publicamente enquanto médico. É isso que me obriga. É criminoso, deixa-me só acabar, é criminoso que nós há 30 anos tínhamos pensado, na altura do PREC, do Serviço Médico à Periferia, em que dar um médico de família a toda a gente, mas ao mesmo tempo não nos tínhamos lembrado que estas pessoas iam envelhecer e que iam precisar de um plano estruturado para o seu envelhecimento, que não existe. Porque é muito fácil construir prédios da Caixa, é muito fácil comprar hospitais das misericórdias. Mas eu vou perguntar a cada um de nós, quem é que acha que tem uma cama de cuidados continuados ou paliativos garantida? Posso dizer que são 10% é quem tem algum poder económico. E isto devia ser uma coisa estrutural, não devia depender de entendimentos políticos, devia ser um plano estratégico. Sentarmos todos à mesma mesa e dizer assim, uns mais público, outros mais privado, uns com as camas pintadas de vermelho, outros com as pintadas de verde ou de azul, é indiferente. Temos a que garantir que damos condições às pessoas para terem estas condições, porque nós vamos envelhecer e nós vamos estar sempre cada vez mais dependentes dos cuidados de saúde e vamos morrer mais velhos, mais doentes e mais dependentes. E isto vai de encontro a outra conversa que houve aqui ainda há bocado, que é a eutanásia. E eu não vou abrir chaveta, mas vou ter que dizer isto. Nós só falamos em eutanásia. A sociedade fala em eutanásia quando falha no acesso à dignificação da morte. E nós temos hoje em dia muito ativismo pela eutanásia. Eu gostaria de perguntar a essas pessoas se algum dia gastaram um quartinho do seu tempo, do seu esforço e da sua dedicação a exigir aos governos que planificassem os cuidados paliativos. João, muito obrigado pela vossa participação, pela vossa partilha, foi excelente. Foi mais uma das boas conversas que tivemos esta tarde. Muito enriquecedor, muito obrigado a ambos. Podem levar o copo para hoje, se tiverem um copo, por favor.